Bem-vindo ao nosso canal, mas antes de começar esse vídeo eu gostaria de convidar você para estar se inscrevendo, ativando o sininho e deixando o seu like. Muito obrigado a todos, porque hoje o Jacques Wagner mandou um recado pesado a Luiz Inácio Lula da Silva. Disse, se a investigação do Banco Master continuar, o PT inteiro vai cair. É assustador o negócio. Nós temos aí PT envolvido, Centrão envolvido, ministros envolvidos, e se tudo isso vazar, você sabe quem que vai ser preso? Você e eu, que estamos compartilhando essa sujeira toda dentro do Brasil. Mas nós vamos parar? Não, nós vamos continuar mostrando a verdade para o povo brasileiro. Por isso que é muito importante você estar se inscrevendo e compartilhando esse vídeo ao máximo, para todos entenderem a sujeira do Banco Master. Tribunal de Contas da União vai interferir na liquidação do Banco Master e o motivo real para isso, gente, veio à tona. E eu te adianto que não é nada, mas nada bonito, é de arrepiar os cabelos. Então, gente, para surpresa de um total de 0 pessoas, o Tribunal de Contas da União, o TCU, ele está preparando o terreno para interferir na liquidação do Banco Master pelo Banco Central. Mas o TCU tem, de acordo com a imprensa, uma razão secreta para isso. E hoje, nesse nosso encontro com justiça, a gente vai entrar nesse terreno em que o STF, por meio de Dias Toffoli, já decretou sigilo total, tirou documentos da CPMI do INSS para que não analisasse os dados do sigilo telefônico do Daniel Worcaro, nesse terreno que tem a esposa do Alexandre de Moraes com um contrato multimilionário com o Master, nesse terreno que teve até o Toffoli viajando de avião com um jatinho, com o advogado do banco e depois dando decisão favorável, nesse terreno que agora a gente entra para encontrar também o Tribunal de Contas da União dentro de uma nuvem cinza de suspeitas, de coisas estranhas acontecendo. Espera só um minutinho, deixa eu explicar para você. O Daniel Worcaro, ele vai sair limpo dessa situação e com uma indenização bilionária para poder calar a boca. Você entendeu? Ele vai sair limpo de tudo isso, entendeu? Com uma indenização, e as pessoas que investiram no Banco Master, que são mais de 77 mil processos, tchau, perderam o dinheiro. Mas quem vai pagar isso? Sabe quem vai pagar essa indenização para o Banco Master? Eu, você, os petistas, a galera do Centrão, a galera que não gosta de política, todo mundo. Não tem discriminação nenhuma. Esquerda, direita, Centrão, quem não gosta de política. Resumindo, o povo brasileiro vai indenizar um cara que deu um prejuízo bilionário ao Brasil e ainda vai sair com dinheiro no bolso e dando risada da minha cara e da cara de todos vocês. Então, nesse nosso encontro com justiça, eu vou demonstrar tudo sobre a atuação do TCU em 2 pontos. Primeiro, por que a gente pode dizer que o TCU prepara um golpe contra o Banco Central? E segundo, qual é a razão secreta do relator lá no TCU para tentar interferir nessa liquidação? Bora lá? Vamos então direto ao ponto. A imprensa está noticiando que o ministro do TCU responsável por analisar a liquidação do Banco Master feita pelo Banco Central, que é o ministro Jonathan de Jesus, ele determinou que técnicos do TCU façam uma inspeção no Banco Central a fim de analisar documentos sobre essa operação. O ministro disse que era urgente essa atuação aí do TCU sobre o Banco Central e que ele poderia até, se for o caso, reverter parte dos efeitos da liquidação do banco. Ele também disse que vai esperar essa inspeção antes de analisar se é o caso ele dar alguma medida de urgência, uma medida cautelar contra o Banco Central. Tudo para impedir a venda dos ativos, do patrimônio do Banco Master, que é o banco liquidado. Dá uma olhadinha aqui comigo nessa matéria do Globo sobre os efeitos dessa decisão. Olha aqui, ó. Segundo o ministro do TCU, Jonathan Jesus, uma medida pode ser adotada para preservação do valor da massa liquidada e para preservação, a massa liquidada é o patrimônio aí do Banco Master que está sendo liquidado, tá? E também com o objetivo de preservar, segundo a notícia, que reproduz aqui o que o ministro falou, o ministro do TCU, Jonathan Jesus, essa medida seria voltada também a preservar a utilidade do controle externo. O que é controle externo? Controle externo é o controle que o Tribunal de Contas da União faz sobre a atividade de órgãos federais, no caso aqui o Banco Central. Na prática, segue aqui a matéria, isso impediria a venda de ativos do Master, parte das etapas do Banco Central em processo de liquidação e que serve, por exemplo, para pagar os investidores afetados. Gente,
O Banco Central, ele entra lá no banco que ele vai liquidar, que encontrou bilhões de fraudes. Aí o que ele faz? Ele avalia os ativos, ele vai vender os ativos, vai vender o patrimônio, vai vender os títulos que aquele banco tem, vai vender tudo que aquele banco tem e transformar tudo em dinheiro para ir pagar os investidores que estão esperando ter o seu dinheiro de volta, que tinham colocado o seu dinheiro lá no banco. Claro, sem prejuízo do pagamento feito pelo Fundo Garantidor do Crédito para as pessoas que estavam garantidas nos seus investimentos aí, salvo engano, investimentos abaixo de R$250 mil em CDBs do Banco Master. Mas, para além disso, a gente tinha muito fundo de pensão que tinha milhões e milhões lá, que não vai ser garantido pelo Fundo Garantidor do Crédito e que depende dessa venda dos ativos para receber uma parte do valor. E aí entrou o TCU lá, colocando suspeita, como se a atuação do Banco Central tivesse sido de alguma forma errada, e não as fraudes do Banco Master, que elas sim que têm que ser investigadas, e o TCU está ameaçando dar uma medida para travar esse processo de liquidação. Só que a própria matéria, ela também explica que reverter a liquidação e não apenas interferir nela seria algo muito difícil. Além disso, uma medida de urgência, uma medida liminar para reverter a liquidação, ela seria derrubada no próprio Tribunal de Contas da União pela atuação dos outros ministros quando fosse ali para o plenário, para a decisão. Então, qual seria o motivo para o relator tentar essa interferência, se ele não tem nenhum respaldo lá dos colegas dele no próprio TCU? Enquanto eu te respondo isso, eu queria te agradecer por você se inscrever no canal, por você curtir o vídeo, por ativar o sininho para receber novas notificações, mas mais do que isso, obrigado por fazer parte dessa comunidade que luta por verdade, por justiça e por liberdade. Ter você aqui comigo significa um mundo para mim. Lutar junto reforça as minhas esperanças. Muito, muito obrigado. E bom, gente, vamos lá. Qual é o motivo secreto do relator do Tribunal de Contas da União para tentar fazer essa interferência aí na liquidação do Banco Master, hein? Por qual razão o relator está movendo mundos e fundos para atacar a credibilidade do Banco Central nessa operação? A própria matéria do Globo explica, presta atenção aqui. Assessores que acompanham o caso avaliam que movimentos como o de ontem aí do TCU ajudam a criar um clima para se apontarem falhas no processo que encerrou a atividade do Banco Master. Isso protegeria e beneficiaria diretamente Daniel Vorcaro, o dono da instituição. Apontar que a decisão do Banco Central teve irregularidades poderia permitir não só que o Vorcaro ficasse com parte dos recursos do banco, como ainda pedir indenização pela liquidação. Gente, é só no Brasil mesmo, né? Ainda existe uma especulação fora disso aqui, de que a atividade aí do TCU, apontar irregularidades, falhas do Banco Central, poderia beneficiar também o Vorcaro lá no processo criminal que está com o Toffoli, que aparentemente está esperando aparecer algum pelo e ovo para ele poder anular tudo. Essa é a suspeita sobre a qual a gente falou em outros vídeos aqui nos dias anteriores. Então vocês estão entendendo, gente? Segundo a imprensa, o relator ele não quer anular a liquidação do Banco Master porque ele sabe que ele não vai conseguir. Mas, ao fazer o que ele está fazendo, nesse caminho, ele acaba ajudando o Vorcaro, dono do Master. Essa é a mesma apuração do Valdo Cruz, jornalista lá da Globo News, comentarista lá na Globo News. Dá uma olhadinha no que ele escreveu. Por outro lado, essa inspeção aí do TCU sobre o Banco Central, que é questionada pelo Banco Central, pode acabar dando munição ao dono do Master, Daniel Vorcaro, para pedir indenização e descongelamento dos seus bens na justiça. A avaliação é de especialistas do mercado financeiro e de técnicos do Banco Central. Mas, Iltan, tem alguma outra coisa que mostra que o Daniel Vorcaro ele quer criar aí um ambiente favorável para ele reverter essa liquidação, para ele virar o jogo? Sim, gente. O Vorcaro estaria até mesmo pagando influenciadores, para fazerem vídeos favoráveis à interferência do Tribunal de Contas da União, questionando a atuação do Banco Central. E olha só, gente, eu estou falando aqui também de influenciadores da própria direita, tá? Você já viu algum influenciador fazendo isso? Questionando, suspeitando das intenções do Banco Central ao liquidar o Banco Master? Você já viu algum vídeo assim? Tem influenciador de direita recebendo Pix. Quem diz não sou eu, mas são influenciadores que receberam proposta e recusaram a proposta do Pix. E aí eles botaram a boca no trombone. Olha, uma coisa é você receber valores no teu canal, lá no Instagram, no YouTube, por patrocínios. E você ser transparente com isso. Isso é totalmente legítimo. Todo mundo entende isso. Qualquer youtuber, qualquer canal que você vai, qualquer podcast, você vai ver isso. Isso é normal. Agora, outra coisa errada, bem diferente dessa, é vender a opinião. Isso são coisas totalmente diferentes.
Conta aí pra mim nos comentários se você quer que eu faça um vídeo só sobre os influenciadores que fizeram vídeos a favor do Master. Cara, é o seguinte, vamos ser bem realistas no que está acontecendo. O que está acontecendo no Brasil é o seguinte, desde 2023, do primeiro dia de janeiro de 2023, começou a corrupção no Brasil e não parou mais. A coisa foi esticando e perdeu o controle. Perdeu o controle de tudo, entendeu? E você acha que o Banco Master, o INSS, o Previ do Banco do Brasil, a saúde, a educação, isso aí, a hora que Lula sair, isso aí vai ser fichinha. Porque tem muita coisa para acontecer dentro do Brasil ainda, entendeu? Tem BNDES, entendeu? Tem rombo para tudo que é lado. Eles não perdoaram nada, nada. Aonde está rolando um dinheirinho, tem alguém envolvido desviando esse dinheiro. E não é pouca coisa. Se fosse pouca coisa, a gente fala, pô, são bilhões e bilhões. Eu fico com dó das pessoas que investiram no Banco Master, que são 77 mil processos, que vão perder tudo. Tudo. Porque já está alinhado. Já está tudo alinhado. É que nem o Delanhol falou. Eles estão esperando ali uma brecha para, ó, acabou, desbloquear todos os bens do Vorcaro, pagar uma indenização para ele ficar quieto. Você sabe o que vai acontecer? O Vorcaro vai anoitecer e não vai amanhecer. Ele vai, ó, vazar do Brasil. E com o dinheiro do povo brasileiro. E ainda com o bolso cheio de uma indenização bilionária que ele vai receber. Porque agora quem é o culpado de tudo é o Banco Central. É o Banco Central. Gente, é assustador viver aqui no Brasil. É assustador. Você vai dormir, você abre os olhos e tem mais um escândalo de corrupção. As pessoas que eram para poder julgar, incriminar essa pessoa, mostrar as provas, ó, tá aqui, roubou ali, esse senhor tem que ser preso, os bens dele tem que ser bloqueado, tem que ser leiloado e o dinheiro voltar às pessoas que foram, né, passadas para trás. Mas não. Não, eles passam pano e mandam você se lascar. E o que mais me dói é que todo esse tempo eu não vejo a única petista, a única pessoa de esquerda que abriu a boca para falar sobre o Banco Master e o escândalo do INSS foi a Heloísa Helena. O resto, toda a galera do PT se mantém em silêncio. Desde o rombo do INSS, desde o rombo do Correio, desde o rombo do Previ do Banco do Brasil, entendeu? Desde o rombo de 44 bilhões da saúde. Ninguém abre a boca para falar nada do PT. Vocês acham que vocês acobertando tudo isso, vocês acham que o Lula voltando em 2027, ele vai parar? Ele vai parar? Se Lula realmente fosse um homem honesto, ele não deixaria isso tudo acontecer, o que está acontecendo agora nesse momento. Que nem ele disse no palanque, se o meu filho estiver envolvido no esquema do INSS, ele será investigado. O cara blindou o filho dele, o cara blindou o irmão dele. O filho dele saiu do país porque recebeu um telefonema e falou para ele, vaza que a casa vai cair. Agora aí, nós estamos ali no meio do INSS, me chega esse escândalo do Banco Master, entendeu? Que serão mais bilhões. Bilhões. O Brasil virou coisa de outro mundo. Mas eu não ligo para política. Vai pagar essa conta. Você vai pagar. Querendo, você não querendo, você vai pagar. Vai ser incluído no seu imposto da luz, da água, a gasolina que você abastece seu veículo, sua moto, entendeu? O produtinho que você compra no mercado, entendeu? Tudo, eles incluem tudo. Não é que você vai falar, eu não vou pagar. Vai pagar. Todo mundo vai pagar. De direita, de esquerda, de centro, entendeu? Todos. E eu não consigo entender como o povo brasileiro não reage. Não reage, está esperando o quê? Vocês estão achando que o Lula vai bater no peito e tirar o dinheiro do bolso dele e pagar? Agora em 2026 ele vem fazendo palanque e contando mentira, né? Falando que foi ele que desencadeou o esquema do INSS, foi ele que
acabou com tudo, foi ele, mas blindou o filho, blindou o irmão. Rumores que a Janja tem um investimento de 28 milhões nesse Banco Master. Esse é o maior esquema de lavagem de dinheiro dentro do Brasil. E ninguém abre a boca para falar nada. A esquerda está em silêncio. Chega a ser nojento e asqueroso, né? E aí eu tava num comentário de um vídeo meu, a pessoa falou assim: esses patriotas acham que são inteligentes. Como é que é? Nosso presidente Jair Messias Bolsonaro está preso por um golpe fake news, que não tem uma fala dele, não tem uma ordem dele, nem no Brasil ele estava. Agora, já investigaram o Bolsonaro, 7 anos investigando o Bolsonaro, não encontraram R$1 de corrupção. Agora dá uma investigada no Lula para você ver. Dá uma investigada no Lula para você ver. Tem uma notícia aí que o Lula sumiu com 600 bilhões e diz que distribuiu para as ONGs e colocou no sigilo de 100 anos. Como assim, ONGs? Mas não era melhor pegar esses 600 bilhões e investir em educação, segurança, saúde? Não era? Não, mas aqui no Brasil, você paga a Rede Globo, você paga as emissoras de televisões abertas, ou até fechada, você paga os influencers para poder mentir. Olha o cúmulo da idiotice, né? E tem gente que acredita nesse bando de barbaridade que esses influencers do PT andam falando. Gostou do vídeo? Se inscreva, ativa o sininho, deixe seu like. Muito obrigado a todos.